Fala, gente de viagens, tudo bem? Sejam bem-vindos ao sétimo episódio do Pod Tour. Hoje eu tenho três convidados aqui, são três presenças ilustres para a gente falar sobre o tema de hoje, que é tempo é dinheiro, como otimizar o seu dia a dia. E para falar sobre esse tema, eu trouxe aqui o Rodrigo, da TBO. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigado. Olá, todo mundo. Estou aqui também com a Suelen Bandeira, tudo Oi, tudo bem? bom? Obrigada, Cadu. Obrigada, pessoal. E também com a Thaís Cabreira. Seja bem-vinda, tá? Tudo bem? Obrigada. Oi, gente. Boa tarde. Tudo bem? Então vamos lá. Gente, a gente vai falar sobre tempo. Quem é agente de viagem sabe que é super necessário ter uma rotina com pelo menos 48 horas por dia, né? Não é possível, mas a gente sabe que se fosse bom, o agente de viagens ia precisar, né? Então, a nossa pauta de hoje vai ser como otimizar o dia a dia de um agente de viagens. E para começar, eu já quero fazer uma pergunta de cara aqui para o Rodrigo. Rodrigo, por favor, antes de fazer essa pergunta, por favor, se apresente, né? Fale sobre a sua trajetória no turismo para o pessoal que ainda não te conhece conhecer um pouquinho mais. Tá bom. Falando rapidamente, eu sou Rodrigo Sierra, Country Manager da TBO no Brasil. Já estou há alguns anos aí na indústria, já trabalhei em outras operadoras, já trabalhei em companhia aérea, tenho experiências em outros mercados também. Então, falando rapidamente, essa é a minha trajetória. Tenho a honra de representar hoje a TBO e ajudar aí no crescimento da empresa aqui no Brasil. Acho que a gente tem muita coisa para oferecer para o agente brasileiro e estamos aqui para ajudar. Legal, seja muito bem-vindo e muito Obrigado. obrigado por ter aceito a participação aqui no nosso Pod Tour. Cabreira, dona Thaís, por favor, fale um pouquinho mais sobre a sua experiência. Bom, meu nome é Thaís Cabreira. Eu sou coordenadora de vendas na TBO Brasil. Tenho mais de 20 anos de turismo, 19 em companhia aérea e alguns anos aí de operadora. E é isso. Agora ela, por último, mas não menos importante, Suelen Bandeira, por favor. Sou gerente comercial da TBO aqui em São Paulo. Tenho 23 anos de turismo, dos quais 8 foi em companhia aérea e os demais foi em operadora de viagens, onde ganhou meu coração. Então, hoje eu sou gerente comercial na TBO. Legal, gente, sejam todos muito bem-vindos. Espero que seja um bate-papo muito fluido e que a gente consiga informar o máximo possível e capacitar os agentes de viagens que estão conosco. Por isso que eu já vou começar com uma pergunta para o Rodrigo, que é, Rodrigo, o que você acha que mais toma o tempo do agente de viagem na rotina hoje em dia? Eu acho assim, sabe que questão de gestão de tempo, otimização de tempo, é algo que eu já li, já estudei, já procurei muita informação a respeito. E eu acho que tem duas coisas que faz com que você tenha ganhe eficiência e otimize seu dia a dia. É as decisões que você toma a respeito do que você vai fazer e do que você não vai fazer. E tem que começar o dia sabendo o que você vai fazer e não vai fazer. E o segundo são técnicas que você pode eventualmente usar para acomodar e garantir que ao longo do seu dia, teu processo vai fluir conforme planejado. Eu acho que, falando especificamente do agente de viagens, eu acho que ele tem que ter isso em mente, o que ele vai fazer naquele dia, separar tempo adequado para fazer aquelas atividades. Mas antes de tudo, eu acho que ele precisa ter um método de trabalho. Existem várias formas de se trabalhar e cada um tem que se adaptar ao seu estilo, à sua realidade, ao seu negócio. Mas eu acho que é importante o agente de viagens ser muito disciplinado nisso, de ter um funil de vendas, ter as etapas de cada processo, saber entender bem o que o cliente está procurando. Eu acho que eu encorajo muito aos agentes de viagens que adotem uma abordagem de venda consultiva, de que entenda bem o que o agente quer, que faça perguntas, que dê ideias, que oriente, porque isso vai economizar tempo na hora de executar o orçamento, de fazer uma venda, eh, de explorar as possibilidades, trazer as opções de hotel, de aéreo, de um passeio. Então, eh, eu diria isso, que ele tem um método de venda, que ele entenda o estágio em que momento aquela venda está, mas que ele avalie bem o cliente, que tipo de perfil de cliente é, se o que você está oferecendo é algo que faz sentido. Isso vai fazer com que ele ganhe tempo e ele seja mais eficaz, né? Ele tenha uma taxa de conversão mais alta, porque senão ele vai acabar comoditizando o próprio trabalho. E eu tenho certeza que ele vai trabalhar muito e vai converter pouco. Então eu encorajo isso, né? Ter um método, ter a disciplina, mas realmente ter uma abordagem de venda consultiva para o passageiro. Legal. Bom, como eu falei, a gente está no sétimo episódio do Pod Tour aqui, e eu acho que no 7 a gente falou sobre venda consultiva, mas nunca é demais, então eu quero que a Thaís reforce para a gente a importância dessa venda consultiva, né? De você entender para você vender para o seu cliente final. Com certeza você ganha tempo. Se você não entende o que o seu cliente
qual a expectativa do seu cliente, como que você vai oferecer. Hoje, o cliente ele é super antenado, o cliente tem um monte de informação disponível, ele tem sites, ele tem plataformas, então ele já chega com outro nível de conhecimento da expectativa dele. Então, você drivar isso, para mim, é a base do seu trabalho. E aí, você tem que fazer a mesma coisa com os parceiros que você vai trabalhar. Então, eu preciso entender o perfil do meu cliente e o perfil do parceiro que eu vou trabalhar, que vai me dar suporte. Se isso tem ali um equilíbrio. Porque, às vezes, o agente de viagem, ele tem uma expectativa de que o parceiro dele trabalhe como ele pensa. E eu digo isso porque, inclusive, a gente vive isso na TBO. Eu brinco que a gente tem que a primeira parte fundamental do trabalho do executivo de contas para ajudar o agente de viagens é ele drivar a expectativa. Então vamos sentar e vamos entender como funciona cada produto, aonde eu não quero que você compre comigo e aonde você compra e você vai se dar bem. Por quê? Porque hoje a gente está falando de um mundo que tudo tá fora, tudo diferente. Então você tem empresas que são brasileiras, que trabalham no formato, a gente tem multinacionais como a TBO, que trabalham em outro formato. A gente funciona em 150 lugares do mundo. Como que não vai funcionar aqui? Se eu administrar a expectativa, e é a mesma coisa que eu faço com o cliente. E acho que a outra coisa muito importante para a gente de viagens, que é você ter a curadoria. É super relevante você entender o que o cliente deseja e qual é, e você ter o tato e o cuidado o trabalho do agente de viagens, ele é extremamente relevante. Não é algo que, hoje eu resolvi ser agente de viagens. Não. Tem Sim. muita capacitação. Ele tem, são anos de experiência. Então, isso é muito relevante. E isso tem que trazer a segurança para o próprio agente para ele poder cobrar. Então, qual é a forma do seu comportamento? Quanto vale todo o seu tempo de capacitação? Eu tenho vários amigos agentes de viagem que têm muito tempo de mercado. Quanto custa o tempo deles dedicado à capacitação? O cliente pede um destino, ele já sabe na cabeça o que funciona bem, quais são os riscos, o destino que uma mulher precisa tomar cuidado para viajar sozinha. E se você pega um agente de viagens novo, ele vai pensar no que, o lucro. Não. É muito sério, você está lidando com o sonho do cliente, está lidando com realizações. Então, essa parte de curadoria de você, o cliente é seu. Então, assim, é a sua mina de ouro. Acima de tudo, você tem que se resguardar do seu conhecimento que você vai entregar para ele, fazer uma curadoria e ver com muita seriedade os parceiros que você vai trabalhar. Legal, tá perfeito aí, né? A sua pontuação sobre a importância dessa venda consultiva. Agora eu quero que a Su fale um pouquinho, Su, da importância, ou na verdade, quais são os hábitos, na sua opinião, que, baseado no acompanhamento que você tem dessas agências de perto, que acabam deixando os agentes de viagem sobrecarregados? Quais são esses hábitos do dia a dia que acabam impedindo eles de dedicarem mais tempo a coisas que realmente importam? Eu vou dizer retrabalho, né? Isso que tanto o Rodrigo quanto a Thaís falaram é extremamente relevante. É um paradoxo, porque para você fazer uma curadoria, você dedica muito tempo, é muita experiência. Só que isso vai te ajudar a não ter retrabalho. Então, você ter o conhecimento do produto, do cliente, de como introduzir a venda, como preparar, como fazer a pré-venda e como desenvolver tudo para que isso não te gere retrabalho, eu acho que é o melhor caminho, eu sei que é o melhor caminho para que seja uma venda muito redondinha. Porque, assim, hoje o agente de viagens, ele não está vendendo aquela viagem específica. Ele está vendendo toda a expertise dele, né? Ele está tá trazendo para o cliente tudo aquilo que ele se dedicou, muitas vezes investiu dinheiro para conhecer no destino, investiu tempo para fazer a curadoria. E falando do nosso mundo de TBO, a gente tem um portfólio hoje só de hotelaria de mais de 1 milhão de propriedades. Então, se eu entrar simplesmente no portal e não souber o que o meu cliente quer e o que eu estou vendendo para ele, eu vou ter um problema. Isso é um retrabalho, eu vou perder o cliente. Então, a melhor forma de otimizar tempo é investir em curadoria e em conhecimento. Essa é a. E a gente vê, né? A gente estava falando aqui, a gente tem muitos clientes que têm esse perfil e a gente vê o quanto eles fazem cada vez mais vendas e cada vez mais lucro. Eu fui fazer uma visita ontem numa agência que começou a brigar comigo porque não dá para colocar mais de 25% de markup, que é o nosso teto. E assim, isso daí é sinal de expertise, esse é sinal de que a pessoa sabe o que ela está fazendo, né? Então é muito importante essa dedicação. É a dedicação, é isso. E eu acho que, assim, de volta na questão da venda consultiva, todos nós temos experiência que você vai comprar qualquer produto, e se a resposta que você recebe na loja é a mesma do que você viu na internet, você não tem por que comprar ali. Você não sente, eh,
incentivado ou motivado a comprar numa determinada, voltar naquela loja, voltar naquela pessoa, porque não te agregou nada. Agora, se de fato o vendedor foi bom, aquela loja te inspirou confiança, você volta para fechar o negócio ali. Então, acho que é óbvio que o agente de viagens ele concorre com o mundo digital, é óbvio que ele concorre com as novas tecnologias que estão emergindo, mas uma coisa que o mundo digital não substitui e a inteligência artificial não substitui é a humanidade das pessoas. E esse vínculo de você estar do outro lado, alguém que te entendeu de fato, que conseguiu perceber que é uma criança pequena, ou uma pessoa de uma idade específica que precisa de uma certa necessidade, ou uma pessoa que, de repente, é um casal LGBT que vai estar num destino que pode não ser receptivo ao público LGBT, ou é receptivo, ou um hotel que está preparado ou não para receber um determinado público. Essas são nuances muito delicadas que o agente tem que saber como receber, como tratar com os seus clientes e fazer a curadoria. É lógico, o mundo é muito grande, né? Então tem destinos que o agente de viagens domina muito bem, outros não. A gente consegue ajudar em todos, porque a gente tem a oferta, a gente tem todos os produtos, tem oferta para todos os produtos, em todos os destinos do mundo. Eu acho que que exista produto turístico que a gente não consiga ofertar, tá? Mas e aí, como é que eu vou trabalhar isso? A gente também consegue ajudar. A gente tem o TBO Academy, que tem uma série de destinos ali, que se o agente estiver inseguro, ele pode buscar no nosso portal e vai ter treinamentos e conteúdo para aquilo. A gente também tem uma ferramenta que a gente chama de Smart Search, que está habilitada no nosso portal, que é a inteligência artificial, que você pode escrever ali ou copiar e colar o pedido do cliente naquele campo, e o sistema vai fazer uma curadoria de hotéis dizendo, olha, de acordo com do teu pedido, da tua orientação, esses são os hotéis que melhor encaixam com a tua necessidade e diz por quê. Esse aqui é bom para criança, esse aqui é pé na areia. Então isso ajuda o agente também a ter um pouco mais de informação, se ele não conhece o destino, ele vai ter um pouco mais de informação a respeito daquele destino, das propriedades, das opções. Então ele vai ganhar tempo para poder pesquisar e fazer uma recomendação de qualidade. Eu acho que é isso. De novo, se você for simplesmente puxar uma tarifa no sistema, printar e entregar para o cliente, você provavelmente está perdendo valor, porque ele vai fazer isso na internet, ele vai fazer isso com todas as outras agências que têm o mesmo comportamento. Então, como as meninas disseram, e eu acredito aqui também, invista um tempo na curadoria, agregando valor para o seu, ou dando consultoria, é esse o valor do agente de viagens, né? É essa expertise, é esse conhecimento, ajudando o passageiro a tomar a decisão e fazer uma viagem com mais confiança. Legal, Rodrigo. E aí a gente falou ali até nos bastidores, né? Antes a gente estava conversando justamente sobre isso. E aquele agente de viagens que tem a rotina lotada e ele fala assim: pô, eu tenho vários contatos, vários leads aqui na minha base. Como escolher, como que eu priorizo o atendimento desses agentes? Porque ele tem que disponibilizar, isso é fato, a gente acabou de afirmar, né? Todos nós afirmamos que a venda consultiva ela é essencial para o agente de viagens, é o diferencial do agente de viagens. Mas como que ele faz essa seleção no dia a dia? Eu acho é difícil dar uma resposta genérica, porque cada negócio é uma realidade, e acho que, dando um passo atrás, cada agente ou cada empresário tem que entender qual é o seu posicionamento. Eu sou bom de turismo de aventura, eu sou bom de Europa, eu sou bom de Ásia, eu sou bom em tudo. Acho que isso é importante cada um ter para começar a conversa, né? E toda empresa, ela tem esse dilema de como tratar o lead. Você também tem que fazer algumas perguntas para qualificar o lead e saber, olha, aqui tem a cara do meu cliente, que eu costumo atender, onde eu sou bom, ou isso aqui não é muito a minha cara, talvez é um outro perfil, mas eu vou atender de qualquer forma e você gasta tempo de acordo. O que eu acho que a gente tem as ferramentas para isso, para ajudar. O nosso portal, a TBO, o princípio todo da TBO é oferecer um portal que ele seja muito intuitivo, ele é muito fácil de usar, mas principalmente ele dê muita autonomia para a gente de viagens. Então ele pode entrar lá e buscar os produtos que ele possa explorar para oferecer para o seu cliente. A gente permite uma ferramenta que faz a cotação e comparação de preços, que você imprime e pode mandar aquilo para o cliente. Você pode fazer uma reserva, que eu acho que é um dos diferenciais da TBO. Você pode fazer uma reserva, tem 30 dias para emitir, ou aquela reserva cai, mas você tem a hora que o cliente voltou, está aquela reserva, aquela reserva garantida, né? Até a emissão. Então, você tem várias ferramentas que a gente consegue oferecer, mas acho que passa por isso. O agente saber onde ele é bom, onde ele pode agregar valor, e aí contar com a gente, que a gente vai dar eficiência. Eu acho que empresas como a nossa, e esse é o foco da TBO,
é dar produtividade para a agente de viagens. Nosso portal está desenhado para isso, para dar autonomia e dar produtividade. Mas eu acho que é isso, você tem que também se organizar, entender qual que é o fluxo, em que momento da venda está aquela relação com aquele cliente, né? Se é uma prospecção ainda, se está negociando, se já fechou de fato ou não. Você tem que saber estimar qual a tua chance de converter aquilo ou não, fazer ligar de novo. Eu acho que o agente de viagens tem que ter algum tipo de CRM, algum tipo de ferramenta para ajudar ele a gerenciar esses leads, né? Mas eu acho que é isso, é uma combinação de um pouco de organização, um pouco de estrutura para fazer o gerir o lead, né? E as oportunidades que ele está trabalhando, e também usar as ferramentas de forma correta para poder ganhar tempo, enfim. Você me visitou, eu fiz uma cotação para você, já deixo aquela reserva antes de vencer, antes de cair aquela reserva, eu vou te ligar para ter certeza se dá para negociar, se dá para converter. A gente, por exemplo, oferece tarifas netas que permitem que o agente coloque o seu próprio markup, então você tem um pouco mais de liberdade na tua negociação. Enfim, eu acho que usando bem essas ferramentas, você aumenta muito a chance de conversão dos orçamentos e das cotações que você está trabalhando. Legal, então, Cadu, queria fazer um claro, complemento no por que o favor. Rodrigo falou agora, porque a gente está falando aqui de otimização de tempo, certo? Se eu tenho um parceiro como a TBO, que congela o câmbio, que permite que o prazo fique ali 30 dias, com a reserva garantida, no momento que eu estou fazendo a cotação, por que não já deixar a reserva? Isso é otimização de tempo. E ela não vai só otimizar meu tempo, vai também me dar margem para ter uma lucratividade maior. E falando da questão do lead, eu acho que é importante, né? A gente pode atender todo mundo, mas eu acho importante hoje o agente de viagens ter um nicho, ter uma especialização. E isso vai fazer com que ele chegue em outros lugares, porque eu acredito que se você atirar para todos os lados, você acaba não tendo um foco. Então, você ter a especialização, né? O Rodrigo falou super bem do TBO Academy, que é uma plataforma que não é de encheção de linguiça, atacador. É informação técnica do destino, além dos nossos. A gente faz webinar toda semana também de destinos, de produtos. Aí você usa o conhecimento, usa a tecnologia, usa os prazos, você vai otimizar o seu tempo com toda certeza. Então, eu acho que é super importante também, como a Thaís mencionou, conhecer o parceiro, quais são as ferramentas dele para você otimizar tempo. Então, eu creio que se a gente alinhar todas as expectativas, o agente de viagens vai rir à toa. Legal, a gente falou aqui, né, algumas dicas já. Primeiro, a parte de curadoria. Segundo, essa questão de como selecionar o lead. Uma dica é você segmentar o segmento de fato, né, da sua agência. Então, focar em um destino ou selecionar através do destino que esse passageiro está interessado. É alguma coisa que ajudaria bastante as agências. Mas tá, você tem mais algumas dicas para compartilhar com a gente? Alguma coisa que você já viu que as agências fizeram que acabaram otimizando o tempo delas e elas conseguiram ali, como consequência, um crescimento? Uma coisa muito legal da nossa plataforma, e aí eu sou suspeita pra falar, porque, gente, a tecnologia é fantástica. Eu brinco que a TBO é o mundo da Disney dos relatórios. Quando você faz uma reserva, por exemplo, no nosso portal, você recebe os avisos de quando essas reservas vão cair. Então, assim, você ter a tecnologia a seu favor, você não ficar ali, na minha mente, organizando, perder prazo de reserva, isso não vai acontecer com a gente. Então, assim, eu acho que esse tipo de ferramenta, e eu, Thaís, no meu dia a dia, para mim é fundamental. Então, tudo que o parceiro tiver de tecnologia que facilite a minha rotina, entender isso e usar isso a meu favor. Porque faz muita diferença no dia a dia. Parece bobo, mas já vim de outros lugares que não tinha esse tipo de informação. E aí você vai colocar um alarme, você vai colocar um alerta. Como que Exato. você se organiza dependendo da quantidade de clientes que você tem? E acho que voltando no tema só do lead, entender quais são as brigas que você quer comprar. Você quer realmente brigar pelo cliente, quer comprar um aéreo mais barato? Você vai gastar o seu tempo e a sua energia neste perfil de cliente? Então, quais os clientes são indicação? A maioria dos agentes de viagem que eu tenho de amigos não trabalha nem com qualquer lead, é só por indicação. Então, assim, é um mar gigante de oportunidades, mas qual que é o seu comportamento diante do lead? Eu quero qualquer tipo de cliente, eu vou brigar. Não. Você tem que entender o perfil do cliente e quanto que você quer. Seu tempo é dinheiro. Então, quanto do meu tempo que eu vou dedicar num cliente que você fez um teste uma vez e você vai querer atender? Ou você vai cobrar antes Consultoria, a né? sua taxa de consultoria?
quanto vale cada hora sua de treinamento que você quanto que isso vale na sua vida? Então, como que você não tem segurança? Se você precisa de qualquer serviço, você precisa de um dentista, você precisa de um médico, você vai pagar consulta. Por que que é desconfortável cobrar uma taxa de consultoria? Deveria, a gente tem que se falar disso. É o tempo, é o dinheiro, é o investimento. Então, eu acho que todas essas ferramentas com certeza são E não favoráveis. é só a consultoria, é o suporte, né? Que você sabe que você tem Exato. um respaldo durante sua viagem, se precisar fazer alguma adaptação durante o. Obviamente, isso tem valor, né? E acho que a gente tem que estudar e aprender como precificar direito o valor do trabalho dele. E sem dúvida isso tem que ser feito. Eu acho que é importante, assim, a gente sabe que os agentes trabalham com vários fornecedores, né? Mas acho que também concentrar um pouco em alguns fornecedores é algo importante, né? Uma mesma viagem, a gente consegue oferecer todos os produtos, ou praticamente todos os produtos que um passageiro possa vir a comprar. Então, acho que concentrar também aquela viagem, o máximo possível, em alguns poucos fornecedores, vai te dar produtividade e vai te dar relevância no fornecedor, obviamente, do que você está em 5, 6, 7 fornecedores. E no nosso caso, como disse a Thaís, cada reserva que você faz gera lá um e-mail, seja a reserva, seja a emissão, seja o prazo de cancelamento. Então a gente de novo, a gente dá muita autonomia e quer trazer muita produtividade para pro agente de viagens. Então a gente acredita que esse é o caminho a seguir para que ele tenha controle total das vendas, das margens, né, do que tem a receber, o que tem a pagar. Enfim, a gente tem apostado muito nisso. Mas eu não queria falar só da tecnologia, porque a tecnologia é só um dos pilares da TBO. A TBO se não for a melhor tecnologia, eu tenho certeza que é uma das melhores tecnologias que existem no mundo, em termos de portal e de experiência do usuário. Eu não tenho a menor dúvida disso. Em paralelo, a outra fortaleza que a gente tem é a quantidade de serviços e o portfólio por serviço que a gente oferece, que eu também tenho certeza que é um dos maiores no mercado. Mas o terceiro pilar, que talvez para mim é o mais importante, é o atendimento. Então a gente tem um time comercial na rua, a gente grande. Hoje é uma equipe de praticamente 30 pessoas, até o final do mês deve chegar a esse número. A gente tem um time grande de operações no Brasil e um time de financeiro que dá o suporte às agências. E além disso, a gente tem um time que a gente chama de destinations, que é de grupos e pacotes e demandas, enfim, demandas especiais. É como se fosse uma tropa de elite que a gente tem ali para coisas, para destinos selecionados, alguns serviços selecionados ou grupos de fato. Então, se o agente de viagens tiver dúvida, meu ponto é esse: nos pergunte. Precisa de uma dúvida em relação a um destino? Provavelmente a gente sabe ou consegue alguma informação. Não me comprometo a ter resposta para tudo, mas com certeza a gente consegue ajudar muito. Tem dúvida em relação a um produto, alguma outra coisa, a gente consegue ajudar. Nosso foco é esse: é dar produtividade para a gente de viagem. Só que a gente sabe que a gente também precisa do relacional. Então, é por isso que a TBO entende isso e a gente tem uma equipe de 100 pessoas no Brasil hoje. Então, é só brasileiros, focados no agente brasileiro. E a companhia tem uma equipe de brasileiros, porque entende que precisam ser pessoas que consigam entender e se comunicar com o mercado local. Assim é em todas as bases, tá? Que nos mais de 100 países em que a gente atua. Então a gente está aqui para ajudar o agente de viagens. Se não tiver no portal, se não tiver no sistema, a gente vai ajudar também o agente de viagens a poder fazer um trabalho melhor na ponta. Legal. E a gente falou aí sobre duas pautas muito interessantes, que é a parte de tecnologia, que a gente sabe que não é mais o futuro, é a realidade, é o hoje, é o presente, né? E a gente também falou sobre essa diversificação de fornecedores, né? Não tem problema a gente de viagens diversificar fornecedores, até porque ele não vai guardar ali todos os ovos de ouro numa cesta só. Mas procurar fornecedores de confiança sempre, né? E fornecedores que estejam de acordo com essa segmentação que a própria Su citou aqui, né? Então, eu vou ter um fornecedor específico para Aruba, por exemplo. Então, peraí, deixa eu ver qual é a operadora que costuma trabalhar, que vai me oferecer uma solução completa para que ele consiga de fato otimizar esse tempo. E quando a gente fala em tecnologia, não tem como a gente não pensar, que é a outra pauta que a gente também já estava debatendo, né, antes de iniciar o PodTour, que o mercado do turismo ele ainda é muito conservador. Então, os agentes de viagens, eu visito as agências aqui, né, com uma certa frequência e eu gosto de conversar com eles para ouvir esse feedback deles. E eles me falam que quando eles
escolhem um operador, uma consolidadora, eles escolhem pela confiança, pelo relacionamento que eles criam. Então é muito difícil dele sair de um fornecedor para ir para o outro. Mesmo que ele tenha um problema, resolveu, beleza, tá tudo bem, e ele vai. Qual o posicionamento de vocês, né, com toda essa tecnologia que vem chegando, um portal com uma experiência do usuário excelente, porém algo que talvez o agente de viagens ainda não esteja 100% familiarizado. Qual que é o plano de vocês para quebrar essa objeção? Ó, eu acho o seguinte, eu não tenho informação exata, mas provavelmente a TBO é o quarto maior distribuidor de produtos de turismo, de viagens do planeta. Companhia de capital aberto, listada em bolsa, números públicos, crescendo 25, 30% ano contra ano em dólar. Então, abrindo um monte de base em muitos países, em países em que ela já atua, está crescendo a base do time comercial, como é o caso do Brasil, em que a gente está dobrando de um ano para o outro a quantidade de executivos de conta. E da equipe comercial, não é só executivos de conta, tem gestores também chegando e tudo mais. Então, assim, eu acho que eu acho que o agente de viagens tem que olhar com mais carinho essa parte. Quem é o grupo, quem que é, qual que é o CNPJ com que eu estou me relacionando. Então, eu tenho, e aí, obviamente, a TBO é um dos melhores CNPJs para o agente se relacionar. Isso é muito importante, a saúde financeira, a solidez financeira, os recursos que a empresa ela tem para te apoiar, e também, obviamente, a produção de tecnologia, que a gente tem um investimento muito grande em tecnologia, com muita inteligência artificial, com melhorias da experiência do usuário, integrações melhores com fornecedores, para trazer uma experiência melhor para o agente de viagens. Soluções financeiras, né, para trazer mais autonomia para o agente de viagens, para ele poder fazer a sua gestão de pagamento, recebimento e tudo mais. Isso eu acho que esse é um relacionamento que eu acho que o agente brasileiro deveria olhar um pouco mais de cuidado, um pouco mais de carinho, e os nossos números são abertos, está disponível. Esse é o primeiro passo. Tem o segundo passo, que é talvez tão importante quanto a relação CNPJ com CNPJ, que é de CPF para CPF. E eu acho que o agente tem razão em se preocupar com isso. Porque no final do dia, o nosso mercado, a nossa indústria, ela é extremamente fragmentada e complexa. E qualquer variável pode afetar a viagem de uma pessoa ou de um grupo, né? Um vulcão, uma guerra, uma Covid, né? Tudo isso afeta o nosso mercado. Então você precisa ter pessoas com quem você se relaciona e que você confia. E é por isso que a gente está ampliando o nosso time comercial para a gente estar presente em mais bases e se apresentar e poder trabalhar com vocês. É uma parceria que a gente tem muito, muito produtiva e muito séria, que eu acho que é uma coisa que tem que ser destacada. A gente poder estar nas bases, para a gente poder se apresentar. A gente tem contratado muita gente com muita experiência de mercado. Porque essas pessoas trazem reputação também. Eu acho que, do mesmo jeito que todos nós aqui temos muito tempo de mercado e a gente empresta a nossa reputação para a companhia, do mesmo jeito que a companhia empresta a dela para nós, a gente quer pessoas que tenham uma tradição no mercado, que tenham respeito, confiança do mercado, para que o agente se sinta mais próximo. Mas, assim, 100% dos agentes da TBO tem um executivo para ligar. Seja presencial, a grande maioria, uma boa parte tem cliente, tem um executivo que visita todo dia ou semanalmente ou quando precisar, e uma outra parte vai ter pelo menos um inside sale, alguém para ligar, mas vai ter o contato do gestor, vai ter o meu contato se precisar. Então a companhia ela acredita no relacionamento. Eu quando vim para a TBO, fui entrevistado pelo presidente. E ele falou: a companhia, a TBO começa na Índia, depois ela tem um histórico corporativo da parte internacional em Dubai, enfim, aí tem sua presença aí em mais de 100 países. Na entrevista, o presidente me falou: para nós é importante, porque somos de mercados emergentes e a gente sabe o quanto o relacionamento é importante. Ele falou uma coisa que é uma frase em inglês que é o speak from the heart, né? A gente trabalha muito com as emoções e o relacionamento é importante. Então, a companhia, apesar de ter um DNA de tecnologia e ser pioneira e estar na vanguarda da tecnologia, ela acredita demais no relacionamento. E é essa a nossa estratégia. Pessoas capacitadas, experientes, com reputação, sérias, para poder dar o suporte a gente viagens, então poder estabelecer. Então, aquele que ainda não conhece a gente, nos dê a chance
para a gente apresentar um pouco mais sobre a TBO, apresentar a nossa equipe. Eu estou à disposição, Rodrigo Sierra, depois podem me mandar e-mail, podem me acionar no LinkedIn. Eu tô aqui, todos nós da TBO estamos aqui para ajudar e inspirar confiança, porque eu, no lugar do agente, eu não faria negócio com alguém que eu não confio, porque o fornecedor como a TBO, né, na posição da TBO, ele é muito estratégico e qualquer falha do meu lado tem um impacto muito grande no agente de viagens. Não é um produto marginal, é o core da agência. E a gente entende essa responsabilidade. Eu quero que o agente seja focado naquilo que ele faz de melhor, que é atender o cliente. E a gente dá o suporte para ele no resto dos produtos. Então, é uma relação de muita confiança. Então, nos dê a oportunidade para a gente apresentar a empresa, apresentar as pessoas, e aos poucos construir essa relação. Mas eu tenho menor dúvida de que a gente está mais do que preparado para ajudar os agentes brasileiros e eu tenho certeza que eles vão confiar na gente. Eu Legal. queria fazer um complemento para isso, Claro. Cadu. Quando surgiu a internet, eu estou no turismo há 23 anos, a gente ouvia que ia acabar. Vai acabar o agenciamento de viagens. Não só não acabou, como depois da pandemia, né, a gente está vendo aí um fortalecimento bem grande do agenciamento. E se a gente falar de tecnologia, eu queria primeiro ressaltar que a TBO nasceu de uma necessidade de tecnologia. Nós somos uma empresa de tecnologia para o turismo, né? Outro ponto importante é que nós atendemos 100% agente de viagens. Nós somos 100% B2B. Isso também é uma coisa bem importante. Aí a gente está falando de IA, de tecnologia. É importante também contar para vocês, contar para a gente de viagens, que nós estamos investindo muito forte nisso a nosso favor, nosso, da indústria. Então, hoje a gente tem inteligência artificial fazendo reconfirmação de reservas. Hoje a gente tem, como o Rodrigo mencionou, a Smart Search, que é a busca da IA. E hoje o nosso site está todinho trabalhado em cima da IA. Então, nós estamos trabalhando para trazer mais força ainda para a gente viagens, para a gente usar o que o mundo tecnológico tem a nosso favor. Então, a gente sabe que é extremamente importante a confiança, o relacionamento, mas a gente precisa também estar antenado. Então, a TBO está focada em trazer a tecnologia para o agente de viagens, que é o nosso público. Então, é importante que o agente de viagens entenda o quanto a gente está dedicando esforços. O Rodrigo, outro dia, comentou com a gente, tinha 300 funcionários de TI, nós temos nós desenvolvemos tudo dentro de casa. Então, assim, a gente está muito focado em trazer essa tecnologia para a gente. É o nosso público e é com quem a gente quer estar aí de mão dadas. Eu acho que a Sueli fez um comentário que eu acho que eu quero só destacar. O grupo TBO, só trabalha com agências de viagens. A gente não trabalha com passageiro final. Nossa razão de existir é o agente de viagens. Acho que a Su foi muito feliz no comentário. Toda a tecnologia que a gente produz é à disposição, é para ajudar o agente de viagens. É essa a nossa missão. Tá? A gente quer simplificar a vida do agente de viagens, trazer produtividade. Então, é o relacional, mas é a tecnologia que a gente está produzindo a favor do agente de viagem. Então, a gente não tem medo da tecnologia, porque a gente é uma tech travel, a gente usa a tecnologia para dar competitividade para o agente de viagens. Legal. Então, ó, agente de viagens, você que tem medo de ser substituído pela inteligência artificial, os profissionais que serão substituídos pela inteligência artificial são aqueles profissionais que não dominarem a inteligência artificial. Isso aí. Se você não domina a IA, para ontem você precisa urgentemente se capacitar. A TBO se colocou à disposição dentro da plataforma deles. A ProTour disponibiliza vários treinamentos de inteligência artificial. Então corre atrás, porque os profissionais que vão ser substituídos, os profissionais que vão ficar para trás, são os profissionais que não se atualizam, né? Eu uso todo dia eu uso, Cadu, todo dia. Não, a gente aqui na ProTour também, a todo momento. E é muito importante, né, falar sobre inteligência artificial, é usar com inteligência também, né? Sim. Porque a inteligência artificial não supre a necessidade da inteligência humana. Nunca vai substituir. Quando a gente fala, a gente pode trazer para o segmento do turismo, a gente está falando sobre agentes de viagens. Um portal nunca vai substituir o atendimento do Não. agente de viagem. Por quê? Porque o atendimento do agente de viagem é humanizado. Mas aí tem aquele agente de viagens que vai lá e coloca um bot para atender. Aí não dá. Tem que ter a parte do atendimento humanizado. Você quer personalizar ali um chatbot para fazer um atendimento humanizado conforme você faria esse atendimento? Beleza, hoje a tecnologia disponibiliza esse fator, né? A gente consegue fazer essa personalização. Mas o agente de viagens tem que utilizar a inteligência artificial, sim, isso é obrigatório, principalmente porque a gente está falando da pauta de otimização de tempo, então são várias inteligências artificiais hoje. Exato. Todos os aplicativos, né, eu tenho certeza que o agente de viagens ele conhece o Canva,
que fazia parte de design. Hoje o Canva tem inteligência artificial integrada. O próprio chat GPT, né, que surgiu, é uma inteligência artificial. Hoje praticamente tudo, o próprio Google, quando você faz uma pesquisa no Google hoje, a primeira resposta que aparece É para de você IA. é de inteligência artificial. Ah, Então é muito importante os agentes estarem por dentro. Agora eu quero perguntar para Tá, aproveitar que a gente está falando sobre tecnologia e o Rodrigo e a Su falaram bastante sobre o portal da TBO. Eu sei que dentro do portal de vocês existem vários serviços. E como que isso traz uma facilidade para o agente de viagens, ele navegando nesse portal que a TBO tem, tá? Foi excelente sua pergunta. Vamos pensar numa família viajando. Eu já uso esse exemplo porque eu vivi isso muitos anos no turismo. E aí você pensa que você vai viajar e você vai comprar um carro aqui, vai alugar o seu hotel em outro portal, e aí você reserva os passeios, e aí por um acaso você vai para Orlando no período de furacões. Como você resolve isso com a sua família? Qual que é o desconforto disso? Então, você depende, óbvio, é aquilo que a gente falou, centraliza em alguns fornecedores, mas quanto mais você conseguir fechar a viagem do seu cliente dentro de uma única plataforma, porque pensa, a gente acabou de falar aqui sobre que todo agente de viagens, apesar de toda a nossa tecnologia, ele tem uma pessoa para conversar dentro da TBO. Então, a partir do momento que eu tive um problema com hotel, com trem, com transfer, com passeio, com cruzeiro, se eu fechei tudo pela TBO, eu vou falar com o meu executivo de contas, eu vou falar com operações, eu vou ligar no financeiro, eu sei que eu tenho uma pessoa, uma retaguarda por trás. Eu brinco até com o time, que eu falo assim, gente, a gente trabalha com serviços. Então, serviços, a única certeza que a gente tem é que vai dar problema. Porque você não trabalha com algo palpável. Não é um livro que você pega e leva para casa. Não, não é. Você não tem controle do transferista, você não tem controle do quarto que o hotel selecionou para o cliente. Se por acaso o hotel ofereceu um quarto que às vezes a vista é horrível e o cliente tinha uma expectativa. Fechou uma coisa, chegou lá, é outra. Pensa você conversando com cada fornecedor separado e resolvendo. Então, essa inteligência do agente em quais são os quais. Vou voltar no início, né? Eu vou entender os fornecedores, qual me supre da melhor forma e como que eu consigo trazer a experiência completa do meu cliente. Então, assim, eu vou oferecer todos os serviços agregados, mas eu consigo fechar tudo no mesmo fornecedor? Porque se eu tiver, eu tenho que saber quem é a pessoa. Eu brinco que nada substitui o cara crachá. A maior parte do meu time não é presencial, é o time interno. A gente tem até umas discussões que eu falo, gente, nada substitui você ligar para o cliente. Está com problema? Faz uma reunião com ele no Zoom. Eu garanto que vai mudar. E muda. O cliente tá nervoso? Ouve o cliente, deixa ele falar. Ouve, entende. A gente até se reorganizou internamente e hoje os leads, né, os clientes que vêm direto pelo portal, eles são atendidos por um time específico. Por quê? Porque os 3 primeiros meses ali, dependendo da agência ou dependendo do cliente, óbvio, a gente tem exceções, claro, de um executivo de contas que traz e que já conhece a agência, enfim. Mas se é um cliente que vem ali de um cadastro do portal, ele tem 3 meses um time interno que está à disposição dele. Ele não tem o login dele liberado se ele não fizer treinamento. Tem agente de viagens que fica super bravo com isso. Mas isso é o quê? Eu já tô mitigando lá no começo e ele tá com dúvida de fazer reserva, ele tem alguém virtual, alguém ali remoto disponível para ele para ajudar ele a fazer a reserva, a ele fazer a emissão. Então assim, ele tem dúvida de produtos, a gente brinca, entra por aqui, qual que é o seu perfil? Quais produtos que eu tenho no meu portfólio, qual que te interessa hoje? E aí a gente vai, começa a experiência por um e a gente vai administrando a expectativa, explicando como cada um funciona. Então ele tem como oferecer para o cliente dele, ele aumentar o rendimento dele, claro, porque ele pode oferecer um leque de serviços, ele tem um fornecedor, ele tem um executivo e ele pode trabalhar com segurança. E a gente, de Então, novo, a gente tem, eu diria que todos os produtos que ele vai precisar, ou boa parte dos produtos que ele vai precisar. O aéreo, o carro, o hotel, um trem, um cruzeiro. Então a gente tem um passeio, um transfer, um ticket, né? Então os ingressos. Então, assim, eu garanto que 90% dos serviços e, né, os produtos que o agente vai vender, a gente está oferecendo. Então, eu acho que tá isso. Além do conforto, da produtividade, porque dá trabalho, você está fechando 4 reservas de um lado, vai fechar 3 do outro, é um trabalho a mais para você gerenciar, fazer a conciliação, tudo mais. Então, eu acho
que tem um risco ali, tem um trabalho a mais para você fazer essa gestão. E se houver um problema, e no nosso mercado pode haver problemas, de repente, no outro fornecedor há um problema, cancela, do lado de cá está mantida a reserva, aí você está com metade do grupo de um lado, eu já vi isso acontecer. Então, a recomendação é que tenta fazer tudo, a viagem toda num lugar só, e conta com a gente, porque provavelmente ele vai conseguir fazer toda a emissão. Outro dia eu estava conversando com um cliente que ele ficou sabendo que a gente oferecia o aéreo, pediu para liberar a aba, e a gente explicou direitinho, e falou, cara, para mim isso aqui é fantástico, porque eu já vou fazer uma emissão de um trecho interno, uma companhia, no site da companhia. Agora eu vou fazer dentro do portal da TBO, ainda coloco o meu markup, eu tenho a segurança que está tudo junto. Então, acho que o agente deveria. É claro que o agente está sempre tentando maximizar, né, a margem dele, e tem que fazer isso mesmo, mas só tem que tomar cuidado, às vezes, se essa busca não é. Ela maximiza talvez de um lado e perde eficiência do outro operacional. Então, assim, contem com a gente tem todo o serviço para ajudar e aproveitem. E ao falar em maximizar custos, vale a gente salientar a importância que o Rodrigo mencionou quando a gente falou isso no último Pod Tour, inclusive, de como selecionar uma operadora. A gente falou sobre operadoras mesmo. E uma das coisas muito importantes para se avaliar é o que você falou, uma empresa de capital aberto. Então, uma empresa de capital aberto ela te dá muito mais segurança e credibilidade no mercado de modo geral. A gente viu aí recentemente casos de operadoras que deixaram os agentes de viagens e o turismo, né? Não só os agentes, mas turismo a prantos aí, né? Aos prantos. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente vai selecionar os fornecedores. Por isso que, a todo momento, a Protur ela é muito seletiva quando ela vai selecionar um parceiro. Assim como a TBO é parceira Protur, a gente sempre toma muito cuidado porque a gente preza muito pela credibilidade. Afinal, querendo ou não, nós estamos, de alguma forma, sugerindo que os agentes, né, acreditem e confiem nessas empresas. Então, é muito importante a gente selecionar esse parceiro que traga uma credibilidade para o agente de viagens. E quando a gente fala sobre suporte, a Thais comentou ali também no começo da resposta dela sobre casos que não estão sob nosso alcance. Ela falou sobre o exemplo de um furacão, mas a gente tem tragédias recentes aí que marcaram o turismo de modo geral. A mais recente, o caso da Juliana Marins, né, que se acidentou ali durante uma viagem à Indonésia. A gente tem os casos de voos de balão, que foram 3 recentemente. A gente tem a própria guerra no Oriente Médio, e são casos que é muito importante você ter ali um fornecedor, óbvio que ele não vai resolver todos os problemas para você, mas que ele te dê esse respaldo, um fornecedor que te dê essa orientação enquanto você está viajando. E aí eu queria aproveitar para fazer uma pergunta, né? Como que funciona esse atendimento da TBO nesses casos, essa questão do suporte? Assim, a gente, a gente tem, como eu disse, a gente tem um time de atendimento aqui no Brasil. É uma equipe grande. Mas esse é um braço do nosso time de atendimento. A gente tem o atendimento no Brasil, que é 24/7, 100% equipe é própria, tá? Então, com toda a autonomia para fazer o que precisa ser feito. Mas, além disso, a gente tem a equipe de atendimento fora do Brasil, operação global. Então, a gente sempre está atendendo e dando suporte. De novo, o agente de viagem sempre está falando com um operador no Brasil, mas a gente tem equipes fora que podem nos apoiar. Além disso, a gente tem equipes de contratação em todos os continentes. De novo, nós somos uma empresa global. Então, a equipe que está no Brasil, fazendo contratação no Brasil, não contrata para a equipe da TPO Brasil, contrata para a TPO Mundo. Então, o pessoal da Argentina está vendendo para lá, do Chile, da Arábia Saudita, de Israel, de Portugal, está vendendo o hotel que nós estamos negociando aqui, quando cabe, obviamente. Então, isso também acho que traz um conforto, porque teve um problema nos Estados Unidos, eu tenho uma equipe nos Estados Unidos contratando localmente. Na Europa, eu tenho time de vendas na Europa, eu tenho time de contratação na Europa. No Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, no Canadá, na Índia, em Dubai, na China, no Japão. Então, assim, a gente tem equipes no mundo todo contratando e se não é contrato localmente, é regionalmente, tá? Mas não é tudo a partir da matriz. Então, acho que isso é o grande conforto que a gente pode oferecer, que é, além de ter o suporte global, ter o suporte, o atendimento
que é 24/7 global, temos times de contratação que nos ajudam a trazer soluções. E a gente, sim, a companhia ela é muito voltada assim, de ajudar o agente de viagens. A gente está cansado de situações em que o cliente teve um problema que não foi falha da TBO, e a TBO entra em campo para resolver o problema, tentar ajudar a diminuir, sei lá, uma multa, porque o cara fez uma reserva errada. Assim, tem N casos. E o que é se você for pensar, é contraproducente, seria o contra-intuitivo, porque eu já fiz uma venda de 100 mil reais, porque o agente fez aquela coisa errada. Eu boto equipe minha para trabalhar para reduzir aquela venda. Mas esse é o nosso princípio. A gente tem uma visão de longo prazo muito importante. A gente trabalha muito por princípio e olhando longo prazo. Então, o que a gente pode ter certeza é isso. Nós somos uma empresa global que ou tem alguém naquele país ou naquela região que vai nos dar o suporte e tudo que estiver à nossa disposição a gente vai fazer para poder ajudar o agente de viagens. Eu quero chamar atenção para um ponto, Cadu, que nós estamos vivendo um tempo de ouro na TBO hoje no Brasil, com a expansão que o Rodrigo mencionou aqui. Mas eu vou te contar que a TBO ganhou espaço no mercado brasileiro foi na pandemia. Porque a tecnologia que nós temos, que permitiu com que nós pudéssemos não reembolsar, mas conseguir o crédito, deixar o crédito disponível na plataforma de 100% dos casos e os agentes poderem reutilizar, isso foi a nossa estrutura, a nossa base para ampliar e crescer no Brasil. Então, a gente teve recentemente os casos das queimadas na Califórnia, também nós tivemos uma atuação 100% de sucesso. Então, saber que a gente tem a presença global, que a gente tem a tecnologia dentro de casa para poder viabilizar, né? A gente sabe que se qualquer empresa fosse reembolsar tudo que vendeu na época da pandemia, não seria viável, mas nós temos a tecnologia para ter ali o crédito, para a gente poder usar numa viagem futura. Então, assim, isso também é a segurança, né? Para o cliente saber que em momentos de crise, como bem mencionou o Rodrigo, apesar de não ser uma coisa diretamente nossa, a gente vai estar ali atuando para ajudar, porque nosso mercado é coração para a gente de viagens. Eu acho que foi bom você ter trazido esse exemplo, porque é bem isso, né? Na questão da pandemia, foi por uma questão de princípio, a gente imediatamente disponibilizou o crédito para o agente de viagens. Não sei quantas empresas fizeram isso. Nós fizemos. E por uma questão de princípio. E aí a gente disponibilizou para ajudar o setor. E uma questão de confiança, como disse a Su, o mercado também reconheceu a nossa transparência e a nossa diligência em ajudar naquela situação. E nosso crescimento desde então tem sido incrível. E assim, eu, eu, eu- eu queria que o agente de viagem, é difícil a gente não tangibilizar sem mostrar isso, né? Mas o grau de informação que a gente tem aqui é espetacular. Thais brincou aqui, né, que é a Disneylândia dos relatórios, dos dados, que realmente é uma empresa extremamente bem estruturada, muito bem pensada em termos de processos e dados, e a gente tem um nível de informação absurdo. Então, esses dias, hoje é dia 25 de junho, alguns dias atrás, teve uma guerra, uma escalada na guerra entre Irã e Israel. Teve o anúncio que várias companhias aéreas interromperam o tráfego, né, os voos entre os países ou na região. A matéria chegou no meu Teams, mandei uma mensagem para o time de operações. Eu não sei se deu 10 ou 20 minutos, talvez no máximo 20 minutos chegou a resposta. Temos tantos passageiros em tais destinos. A gente sabia quem eram os passageiros que estavam no destino, quem estava indo, quem possivelmente ia ser afetado. E ainda o diretor de operações disse: nós estamos tentando agora estimar quem vai para outros países através daqueles países. Porque, obviamente, a região é um hub aéreo importante, né? Principalmente para a Ásia, daqui para a Ásia. Então, eles já estão tentando estimar quem possivelmente estava sendo afetado, mas que não estava na região. Então, esse é o nível de dados que a gente tem. Então, a gente antecipa. Ninguém pediu isso para a gente, né? Chegou a notícia, na hora o time já tomou a dianteira para tentar ver o que podia ser feito, procurar as agências. Então, isso é o que está nos bastidores da TBO, que muitas vezes o agente não vê, mas é que eu acho que fica à disposição do agente para dar esse conforto na hora de confiar na gente, confiar na TBO, a venda e a viagem dos seus passageiros. Legal, é muito importante que, além de estar investindo pesado na tecnologia, né, a TBO utiliza isso a favor dos agentes de viagens, né? 100%. É excepcional essa pontuação, como eu comentei já com vocês, não é segredo para ninguém, eu sou recém-chegado no turismo, então eu não sabia, né, dessa parte durante a pandemia que a TBO tinha
feito essa movimentação e acho muito interessante porque foi um meio de encontrar aquilo que a gente chama de virtude, que é o meio termo entre a falta e o excesso ali, e ajudar os agentes de viagem em meio a um período, né, em meio a uma crise de modo geral, no mundo, não só no turismo, né, uma E que crise para global. nós era também incerteza. Era uma incerteza para todos da indústria, inclusive para a TBO. Mas a TBO fez o que era certo. Enfim, o mercado também reconheceu o nosso esforço. Eu queria Sim. contar um case engraçado. Fui visitar uma agência e ela falou: Ah, eu gosto de você, porque eu tinha um relacionamento com ela de outra operadora, mas eu não vendo mais TBO porque na época da pandemia eu tive um caso. Eu falei: Pera, você tá me falando uma coisa que tá muito errada. Ó, a gente tava falando de 2020 para 2023. Quando a gente abriu o portal dela, o crédito estava lá. Eu falei: Aqui, o seu crédito. Bom, desde então ela voltou a comprar e compra bastante. É uma senhora que trabalha home office, mas ela compra bastante. Mas só para você ver a transparência. O crédito foi dado em 2020, em 2023 estava lá. Então, assim, Muita, isso é muito real. muita agência teria, muito operador teria dado baixa e teria reportado Com isso como. certeza, não, o crédito estava lá. Então é isso que é muito importante também, né? A gente tem a tecnologia também deixa o agente por dentro do que está acontecendo na conta dele. Não é uma carta de crédito XPTO, tá ali no painel dele. Exatamente. Legal. Gente, agora vamos puxar um quadro aqui. Eu quero que seja bem breve mesmo, para a gente voltar aqui para a pauta principal, que são os vilões do tempo do agente de viagens. O que mais atrapalha o agente de viagens hoje na rotina dele. Então, cada um vai falar um, eu vou falar, Rodrigo, tá isso, cada um fala um, que é o principal. Então, assim, já vai ter que ficar esperto, porque não vai poder repetir, Ai, que obviamente. medo. Eu vou começar com a Rodrigo e a última é a sua, então vai sobrar para ela, ela não vai poder repetir o que eles falaram. Então, eu vou começar aqui já com o Rodrigo. Qual que é o maior impeditivo hoje para a gente ter um tempo otimizado na rotina dele, Rodrigo? Para mim é simples, é falta não saber as prioridades. Tá, beleza, tá, Segurança nos parceiros. beleza, Su. Alinhamento de expectativa. Aí, ó, mandaram bem demais, ó. Achei que eu ia repetir o que o outro falou, eles treinaram antes, né? Não, pior que não. Quem tem isso agora? Também, também. Ficamos nervosos. Agora a gente vai entrar numa pauta aqui para a gente falar de como fazer uma venda eficiente do começo ao fim. Porque a gente sabe que ser agente de viagem não é só você vender e a venda tá feita, comissão tá na conta, acabou. Não. Vender, o agente de viagens ele faz a venda antes, durante e depois. E na verdade, isso serve praticamente para todos os produtos e serviços do mercado, né? Por isso que muitas empresas hoje têm um departamento de pós-venda, ou tem o hunter, que é a pessoa que vai fazer aquela prospecção lá no início, o vendedor de fato que faz esse acompanhamento, né, esses follow-ups. Mas se vocês tivessem que montar um passo a passo rápido para o agente de viagens de como ele deve, do momento em que ele recebe aquele lead até o momento final do passageiro que retornou de viagem, como que seria esse passo a passo, Su? Bom, primeiro, saber se está alinhado com você, né? Porque você não pode fazer uma venda, o agente de viagem não pode fazer uma venda que lute e fale contra ele. Primeiro é isso. O segundo é conhecer bem o cliente, dedicar tempo para entender o que ele espera, né? Terceiro, ser esse elo que vai buscar informação, que vai montando ponto a ponto com o cliente e, cara, não perder oportunidade. Porque, assim, eu já vi agências de viagens, né? E isso faz parte, né? Eu vou dizer para você, agente de viagens, isso faz parte de uma venda bem feita, captar e otimizar todas as oportunidades. Às vezes o cliente pede um bilhete aéreo, um hotel, mas, cara, o cara vai para Paris, cara. Vai para Paris e não ir na Torre Eiffel, não, né? Então, assim, por que não oferecer um passeio? Então, assim, é otimizar e levar pro cara aquilo que ele vai fazer. Não tem como. Ele vai para Paris, ele vai para Torre Eiffel. Ponto. Sim. Né? Quando você faz toda a finalização, você ter uma reunião, um bate-papo com o cliente para falar, para explicar toda a sua expertise para ele e no retorno fazer uma reunião de entender, né, como é que foi, fazer um follow-up geral. Então, eu acho que a venda precisa ser muito bem cuidada de ponta a ponta, porque, como você disse, não é vendeu, recebeu a comissão. É vendeu, acompanhou e esperar a próxima, porque esse é o sucesso do agente de viagens, é fidelizar aquele cliente. E hoje, como a Thaís mesmo mencionou, a gente tem uma clientela que nem capta clientes, que tem os clientes fiéis
e que vem por indicação, porque faz esse passo a passo, porque faz esse entendimento. E até, Cadu, por que é importante você alinhar com o cliente? Porque ele vai falar para você, eu quero ir para um resort de praia. Quando você vai conversar, o cara quer ir na neve. Então, porque você entende qual que é a necessidade, o que ele quer, o tempo que ele tem para viajar, porque tem isso também, né? O budget dele. Então, é muito importante esse alinhamento. E ele chega, geralmente o cliente ele chega daquele jeito. Eu quero esquiar na neve ou quero ir pra praia. Ele fica com duas opções pra gente de viagens. Por isso que é importante, voltando no tema da venda consultiva, mas eu acho que você falou uma coisa muito legal a isso na sua resposta, né? Que é sobre o aumento do ticket médio. Hoje, às vezes, o agente de viagens ele acaba se limitando àquilo que o cliente pediu. Que é, eu vou fazer a minha lua de mel. Eu vou pra Jamaica e eu vou pra Montego Bay. Ok, mas eu não conheço o destino. E é óbvio que quando eu procuro um agente de viagens, eu quero saber como eu posso aproveitar isso da melhor forma de acordo com o meu perfil. Então, não é só também pegar o destino e falar pro agente, não, nesse destino, igual a Su comentou, a Torre Eiffel não tem como, né? Padrão. Não É tem, acho que padrão, não é tem, isso. acho que não tem nenhum perfil, a menos que a pessoa vá lá pra fazer uma viagem e ela tem reunião todos os dias, mas ela não tá conseguindo nem um tempinho pra ir na Torre Eiffel, mas é padrão. Mas entender o perfil, às vezes, por exemplo, é alguém que gosta muito de futebol. Ter a oportunidade de conhecer os estádios na França, além da Torre Eiffel, Sim, entender de fato o que o perfil da pessoa, quais são os pontos turísticos ou até mesmo locais que ela deve visitar ali, de acordo com a necessidade e com os gostos dela. E é muito importante também esse follow-up que você falou depois que fez a venda. Porque pode ser que essa pessoa não vá comprar com você novamente nesse mesmo ano, mas certamente ela conhece alguém que vai viajar. E é aquilo que a gente fala, o melhor marketing é o marketing boca a boca, é a indicação. Não tem marketing melhor do que o boca a boca. E quando a pessoa vai falar bem, ela fala para 3, 4, 5. Quando ela vai falar mal, ela vai lá, ela vai nas fala redes pra 100. sociais, posta todo mundo ficar sabendo, né? Então, é muito importante isso que você pontuou, e eu vou aproveitar a pergunta para direcionar uma outra pergunta para que é a importância do atendimento consultivo, dessa venda consultiva, para que o agente consiga aumentar o ticket médio da venda dele. Então, quando aparece essa oportunidade de vender ali, talvez um seguro viagem, de vender um passeio diferente, como que você acha, qual dica que você tem para esses agentes de viagens, tá? Para eles conseguirem colocar essa técnica em prática. Um ponto que eu acho que não é nem só pra gente de viagens, eu acho que é pra vida. A gente hoje o telefone tá do nosso lado, né? A internet tá ali, então você estar presente. Qual é o tipo de atendimento que você gostaria de ter? É uma coisa extremamente simples. Sai para jantar com um amigo e seu amigo fica o tempo inteiro no celular. Como você se sente? Se você estiver presente com o seu cliente, anotando o que ele tá te dizendo, percebendo nas entrelinhas as necessidades dele, naquele tempo de reunião, naquele tempo de conversa, sem ficar pensando, não, você tem que ter uma agenda reservada. Então, como que eu me organizo e eu estou presente naquele momento, 100%. Você é capacitado? Você vai ter um insight do que você pode sugerir, o que ele não disse, como que você surpreende ele. Então, são essas pequenas. É algo muito simples, porque hoje em dia, às vezes, a gente se vê com muita informação. Aham. Eu não tenho. Eu não tenho. Meus WhatsApps, tanto profissional como pessoal, eles não têm alarme. Por quê? Porque eu preciso organizar a minha vida e ter ali os meus to-dos de manhã, o que eu vou fazer e o que eu não vou fazer. Quais são as minhas prioridades? Óbvio, eu tenho meu tempo de olhar. Mas eu preciso estar presente aonde eu estou naquele momento. E hoje, isso é uma deficiência gigante do mercado. Aliás, quando a gente fala até de suporte, de atendimento, não adianta você ter uma pessoa que te escute e não te ouça. Isso. Então, escuta ativa de você entender, se colocar no lugar. Eu tenho certeza que um cliente que ele percebe que ele é relevante, ele vai te trazer mais 2 ou 3 clientes no mínimo, no curto prazo. E ele vai ser um cliente de longo prazo. E você vai começar a negar cliente lá na frente. Você vai escolher o cliente que você vai trabalhar. Mas é aquilo, como que eu estou centrada ali naquele momento, estou presente. Então, eu oferecer o tipo de atendimento que eu gostaria de ter. Porque é aquilo, a internet tá tudo disponível ali. Mas eu quero alguém que capte coisas que às vezes me surpreenda. E se você tá capacitado, você sabe o fornecedor que você tá trabalhando, e você tá presente, você vai conseguir ter sacadas para aquele cliente. Eu acho assim, completando um pouco, eu acho que tem um fenômeno, né, hoje, do consumidor de forma geral, não só no nosso mercado.
mas o consumidor de forma geral, que ele vai vamos pensar num tênis, pra gente pegar um mercado nada a ver com o nosso, né? Mas o cara vai comprar um tênis de corrida, ele vai começar a correr e ele vai comprar um tênis de corrida. Ele vai na loja ver, e depois ele vai entrar no site para pesquisar, depois ele vai entrar no YouTube para ver um review, ele vai seguir aí ele vai ver uma indicação de que alguém, um influencer, algum corredor aí de elite, está usando o tênis, ele vai pesquisar, ver os comentários, depois ele volta, talvez ele volte na loja, talvez ele compre online. Então, esse é esse essa transição entre os vários canais digital, físico e os vários caminhos que existem ali fazem parte da tomada de decisão do consumidor hoje, para qualquer produto. Não, mas um produto que é de valor alto e de impacto, como é uma viagem, sabe? Você tira férias poucas vezes no ano. A maioria das pessoas viajam poucas vezes. Então, assim, e como a gente disse, viagem é um troço perecível. Se daqueles 10 dias não deu certo, não dá para te mandar uma nova viagem. Você não vai poder viajar de novo naquele período que você definiu, né? Aqueles dias já passaram. Então, eu acho que, sabendo disso, eu volto na questão da viagem consultiva, né? A gente tem que oferecer algo que, assim, muito provavelmente, ainda mais viagem, que é uma coisa para um público privilegiado, infelizmente, né? Para o Brasil, infelizmente, não são todos que podem viajar, então aquele que pode viajar, em geral, tem muita informação. Então, ele já está bastante. Muitas vezes já sabe muito do destino. Então, o que você pode aportar? Você tem 10, 20, 30 anos de turismo. Você pode aportar muito mais. Acho que esse é minha primeira dica, né? Acho que a Thaís tocou no ponto, é você ouvir, mas eu acho que ter método. É importante ter método. E usa a inteligência artificial, pesquisa formas de você conduzir uma entrevista, uma conversa, para você entender um pouco mais o teu cliente. Qual que é o nível de informação que ele tem sobre o destino? Qual que é o nível de convicção que ele quer de fato esquiar, porque ele é um esquiador. Então, você não vai explicar para ele como que é esquiar no Chile, ou como é que esquiar. Ele já sabe melhor do que você. Então, como é que você é mais cirúrgico? O que você pode aportar? Então, acho que assim, como que você qualifica um pouco melhor a pessoa, com que perguntas você faz sem parecer que você tá, né? Já aconteceu, não sei se vocês já tiveram essa experiência, a pessoa tá conversando, no final ela senta e falou tudo que você falou, meu, essa pessoa, tipo, tá sabendo tudo sobre mim, né? De fato, ela fez as perguntas certas, ela ouviu, prestou atenção, como a Thaís disse. Então, esse papel é importante, eu encorajo os agentes a pesquisarem um pouco mais sobre isso, né? Então, eu acho que isso é muito importante. E o segundo é estar atento a tudo que o agente vai fazer, tudo que o passageiro vai fazer lá. Ele não vai pegar um avião e vai ficar num hotel. Ele vai visitar a Torre Eiffel, ele vai visitar um museu, ele vai precisar de um carro, ele pode fazer um cruzeiro ali na região, ele pode fazer alguma coisa que não estava esperando, e coisas que estão até às vezes fora do nosso portfólio, obviamente. Tem muitas coisas que o agente pode fazer, pequenas coisas, até que o agente fala assim: ó, eu vou dar isso aqui pro cara. Tem um museu ali, pô, tem uma baita viagem, tá com uma margem bacana, eu vou dar isso aqui para ele de graça, negocia, né? Acha uma forma de agradar o cliente, porque você vai estar agregando valor, coisa que simplesmente jogar na internet não vai achar. Então, acho que esse é o processo importante. Ter método na forma como você trabalha com o teu cliente para entender de fato o que ele quer, o nível de maturidade, informação, de convicção ali, de budget, né, do que a pessoa quer e tal. Você vai para Jamaica. Jamaica você pode ser um fã de Bob Marley, ou se você só quer ver as paradisíacas. Então, você gosta de música, e aquilo pode te levar para um lugar ou não, mas é óbvio, se você gosta de música, você vai ter que ir visitar o Museu do Bob Marley e qualquer coisa relacionado à música, ao reggae. Então, eu acho que esse é o tipo de coisa que a gente não pode deixar de passar, porque uma parte muito importante dos gastos do passageiro são no local. E isso eu acho que o agente de viagens, e não só assim, todas as companhias estão olhando para isso, e o agente de viagens também deveria olhar, é captar isso. Ele já vai gastar ali, ele já vai contratar um tour local. Por que você não vende daqui? O cara já vai tranquilo. Com o teu suporte, você faz a curadoria e, obviamente, você vai cobrar uma comissão daquilo. E não vai deixar o cara cair em roubada. Porque de quantas histórias tem que você chega lá, passa o guia na porta, te oferece alguma coisa e você cai. Pô, paga pro teu agente que vai fazer uma coisa com curadoria. Então, eu acho que essas são as coisas que o agente deveria observar, porque tem oportunidade. Claro que um tour não tem o mesmo valor de um aéreo, mas são coisas que vão complementando e ele vai dar mais serviço, vai mostrar o valor do agente ali para o passageiro e, obviamente, ele vai ter uma receita melhor, vai ter uma recorrência, vai ter recomendações e por aí vai.
O agente de viagens que mostra o valor que tem nunca briga por preço. Sim, Isso vai aumentar a rentabilidade dele. sim. Eu acho isso extremamente importante. Eu queria fazer esse complemento. A gente tem amigos no mercado que cobram margens, assim, que a gente fala, cara, como eu tenho coragem, mas ela dá tanto valor pro cliente dela que o cliente não está preocupado com o preço. É isso Isso é aí. extremamente Que importante. preço é diferente de valor. É muito E eu importante. acho que é uma coisa que eu encorajo os agentes a explorarem um pouco mais. Assim, pensar nas estratégias de precificação e testar. Ó, eu precifiquei aqui, traz resultado, isso aqui não traz resultado. Porque é, cada 1%, na média, cada 1% que se aumenta no seu preço, tua margem operacional aumenta 10%. Nada é mais poderoso para proteger a sua margem do que precificar corretamente. E lembrando, como a Su disse, preço é diferente de valor. Então, se você está aportando valor para o teu cliente, aquilo tem um preço. Ah, não, eu não quero pagar por isso. Tudo bem, não paga por isso. Então, você está livre de ir no mercado e buscar. Mas se você tem experiência, tem parceiros como a gente para apoiar, se você sabe aportar valor, faz. Provavelmente vai trabalhar menos e vai ganhar mais. Porque vai qualificar um pouquinho melhor o cliente na hora de fazer a proposta, vai fazer propostas que são mais acertadas naquilo que o passageiro quer. Uma vez eu vi um estudo que não era da nossa indústria, mas acho que serve. Que compararam eh, a resposta de vendedores e compradores, por que não fez a venda? Por que a venda não aconteceu? Compradores e vendedores. Os vendedores diziam porque o preço estava errado ou porque o produto era ruim. Tipo, 70% das respostas dos vendedores era essa, porque o preço estava errado ou que o produto não atendia a necessidade do cliente. 70% dos compradores disseram porque o vendedor não entendeu o que eu queria. Não entendia, era no mercado B2B, não entendia as necessidades da minha empresa. Mas muitas vezes está aí, porque você pediu uma viagem para Paris e alguém cotou um hotel e um aéreo. Mas assim, você faz o que em Paris? É um noivado, é um casamento, vai visitar um amigo, primeira viagem com a namorada, vai ver um jogo de futebol. É completamente diferente. O hotel que você vai ficar, a localização, os passeios. Um bando de moleque e fala: eu não quero ir pra, eu quero ver jogo de futebol, eu quero sair na noite, eu quero ouvir música, eu vou passar em frente à Torre Eiffel. Não dá, vai tirar foto para mandar pra mãe. Não, às vezes é um casal, tá começando, o cara vai pedir o casamento, a esposa, a namorada em casamento. Poxa, ali você talvez pode achar algum outro serviço, oferecer algum dos barcos ali. Então, faz toda a diferença. Mas eu acho que é isso. Ter um pouco mais de método e explorar as coisas locais, fazer algo diferente. De novo, a gente na TBO pode ajudar a ter uma oferta absurda de serviços, de passeios, e a gente tem o time de destinations que pode ajudar, obviamente, dependendo da demanda. Eu acho que isso faz com que o agente se diferencie, e eu acho que nunca o agente de viagem vai deixar de ser importante no Brasil. Porque a gente é um país gigantesco e cada região tem sua necessidade. São investimentos importantes. As pessoas querem ter confiança na hora de fazer uma viagem de comemoração de casamento, de celebração de qualquer outra coisa, aniversário de alguém na família. Alguém vai fazer 70 anos, faz uma vez na vida. Você quer que aquilo dê certo? Você vai comprar de alguém que simplesmente na internet. Eu acho difícil. Então, eu acho que o agente de viagens tem que olhar para isso, que eu acho que a tecnologia nunca vai substituir essa parte. Eu acho que o lado humano nunca vai substituir. Legal. E você falou bastante sobre a parte da otimização. Entra inclusive nisso que você pontuou de a pessoa vai fazer uma viagem, por que não já fechar esse passeio, né? A comissão, óbvio, não vai ser igual no aéreo ou do pacote completo, mas por que não aumentar o ticket médio através disso? Principalmente quando você faz a venda para. Eu, por exemplo, quando eu vou fazer uma viagem, eu tenho toque. Eu quero saber aonde eu vou estar em tal horário, quanto eu vou gastar de X a Y, óbvio, com uma margem de erro, mas eu gosto de fechar tudo antes, independente para onde eu vou. Posso ir para Jamaica, como a gente comentou agora, ou posso ir para o Rio de Janeiro. Eu quero ter tudo antes, eu quero ter o meu ingresso garantido, porque eu não sei como vai estar lá. Então eu chego lá, por exemplo, eu quero ir no Cristo e dificilmente, mas vai estar lotado, não tem mais ingresso pro horário que eu me planejei. Aí eu perco um outro passeio, que era do Pão de Açúcar, por exemplo. Então, assim, eu gosto de me planejar para tudo. É uma oportunidade, principalmente pelo fato que você falou. Hoje, a maioria dos brasileiros, eles não têm condição financeira para viajar. Eles fazem uma, duas viagens por ano, quando muito, né? Quando a gente fala o brasileiro
comum, né? O brasileiro médio aqui, ele faz 2 viagens por ano no máximo, ou uma viagem por ano mais longa, né? Então, ele valorizar e otimizar o tempo dele na viagem também é essencial. E quando a gente falou sobre preço e valor, né? A gente também tem que lembrar, como o Rodrigo comentou algumas respostas atrás, sobre a pandemia. A pandemia, ela afastou muito as pessoas. Então, hoje, por maior que seja, né? Até a gente está entrando meio aqui numa contrapartida, a TBO é uma empresa que investe bastante na tecnologia, não que isso esteja errado, mas porque a TBO também não deixa o lado humano de lado, não descarta o lado humano, né? Então, assim, essa parte da humanização ela é muito importante quando a gente falou sobre fazer o follow-up, e é aí que os agentes de viagens vão conseguir realmente fazer com que o cliente final entenda o valor e não o preço. E aí já entra também respondendo outra das perguntas que a gente falou como dica. Selecione o cliente para você atender, se você tiver na dúvida, que está procurando uma experiência, que está procurando valor e não preço. O cliente que está procurando preço, ele vai nas empresas que tem na internet, nos portais que tem na internet, porque ele vai colocar a data e ele vai receber ali o valor, ele consegue colocar no filtro, menor valor, pronto, acabou. É isso que ele vai estar procurando. Agora, o cliente que realmente busca uma experiência, ele não vai se preocupar só com o preço, tá? Então, ele vai realmente entender o valor de fato. E as pessoas, elas querem ter atenção, que é o que a Thaís também pontuou. Elas querem se sentir únicas. E isso não só no turismo, principalmente quando você está falando de uma viagem, porque é uma coisa que a pessoa vai fazer 1, 2 vezes por ano no máximo, mas a gente está falando sobre se sentir único. Não tem coisa mais especial, principalmente depois da pandemia, que foi um período difícil para todo mundo, para a sociedade de modo geral, do que você sair com seu amigo, sair com a sua namorada, com a sua noiva, com a sua esposa, seja com quem for, mas você se sentir único, você realmente desfrutar daquele momento, né? Você não sair, como a própria Thaís comentou, com alguém e essa pessoa só fica no celular, ela não tá te dando atenção, obviamente vai ser uma pessoa que você vai se sentir ali mal perante aquela situação. Então, se sentir único é uma das ações que o agente de viagens pode trabalhar para que o cliente final entenda a diferença entre o preço e o valor. Bom, vamos para outra dinâmica aqui. A gente fez uma, mas achei que foi muito rápido. Então, vamos fazer uma outra dinâmica aqui. Meu Deus. A gente vai entrar numa dinâmica que eu coloquei aqui, que vai ser o isso ou aquilo. Então, vocês só vão ter que escolher, né? Eu vou falar 2 opções para vocês e vocês vão ter que escolher. A gente vai fazer essa dinâmica baseada no tema principal aqui do nosso Pod Tour, que é a otimização do tempo para agentes de viagens, tá? Vou fazer a logística reversa agora. Vou começar por você, tá, Su? Tá. Vamos começar então o isso ou aquilo, a escolha do agente inteligente, Suelen Bandeira. Eita. Su, cotar tudo de uma vez ou entender o cliente antes de começar? Entendeu? Cliente de começar, eu já falei isso antes sem saber. Tá fácil, né? Tá fácil. Vamos lá. Tá, múltiplas plataformas ou tudo centralizado em uma só? Tudo centralizado em uma só. Rodrigão, atendimento pelo WhatsApp ou formulário estruturado? A lá dele foi a mais difícil agora, hein? Obrigada, Cadu. Não, é que eu acho que os dois têm valor, né? Eu acho que depende, na verdade. Esse é difícil escolher. É, eu acredito que o formulário estruturado, e eu vou dizer por quê, é, porque aquilo na hora que você naquela venda parece mais fácil o WhatsApp. Quando você dá 2 passos para trás, a soma dos formulários vai te ajudar a tornar seu processo mais Você otimizado. fazer um histórico, né? Fazer um Você entender o arquivo que do funciona, o que não cliente. funciona. Eu contar aqui, eu já dei aula em pós-graduação e eu dava aula de inteligência de mercado e ferramentas de tomar decisão. E uma das coisas que eu recomendava ali, uma das ferramentas que eu dava era um win and loss. É você documentar todas as cotações, as que você ganhou, que você perdeu e por que você perdeu. E ali você começa a entender se o seu preço tá de acordo com o valor, se tem tudo mais. Então eu acredito que um formulário estruturado ele é importante para você ter insights e melhorar teu processo. Legal. Su, orçamento visual com imagens ou o roteiro no corpo do e-mail? Vou dizer, depende. Porque você precisa entender o perfil do seu cliente. Tem cliente que gosta de imagem e ele é visual. E tem cliente que gosta mais da informação ali papumba. Então eu vou dizer que a gente tem que entender o cliente para saber como mandar a cotação. Até falando uma coisa que o Rodrigo falou de fazer cotação no portal, a gente tem 2 formatos, Cadu. A gente tem o formato cotação, que ele vem completinho, com foto, com imagem, com fogos. E a gente tem o comparativo. O comparativo é uma imagem, a informação básica e o valor. E a gente tem justamente porque a gente tem o público lazer e o público corporativo.
Então eu preciso entender. Meu cliente é visual? Ele vai gostar de ver imagem, informações complexas? Eu mando com várias imagens. Agora, meu cliente ele quer mais informação básica, eu vou mandar. Então eu preciso entender o que o cliente quer, como ele gosta, para poder mandar. Por isso que a resposta depende. Legal. Não, tá beleza. Tá válida porque Então ela tá bom, então justificou tá os bom. 2 cenários, né. Tá, caiu bem pra você essa aqui, você Ai, já ai, falou ai. sobre isso. Atender em tempo real ou horário agendado? Gente, eu sou suspeita. Eu acho que em horário agendado, para uma questão de organização. E até, vou usar um jargão bem, a gente de viagem não é uma pastelaria, né, gente? Senão o cliente se acostuma no que: "Ai, agora eu quero um aéreo. Ai, agora eu mudei. Agora eu quero ir para o norte. Agora eu quero ir para o nordeste. Agora eu quero". Não, gente, a gente tem que valorizar. A gente tá falando do quê aqui? De otimização de tempo. Então, assim, eu tenho que levar a sério a minha profissão, eu tenho que Uhum. levar a sério a minha gestão de tempo e eu tenho que passar isso para o meu cliente. É diferente de um cliente em viagem. O cliente em Claro. viagem com uma situação desagradável, eu tenho que estar disponível para ele. Agora, se é para uma primeira, né, vou fazer uma cotação, eu estou em atendimento, eu sou a favor da agenda. Legal. Agora pro Rodrigo, né, vender só o básico ou o pacote completo com os adicionais? Pacote completo. Essa ficou fácil, né. O básico qualquer um faz. Tá certo. Esperar o cliente decidir ou fazer follow-up com prazo e incentivo? Eu brinco que eu sou carnista. Eu acho que eu sou super a favor do follow-up, sabe? Eu acho que isso também demonstra o interesse pelo cliente. Claro. Então eu sou super a favor do follow-up. Legal. Tá, pra gente finalizar com você, isso ou aquilo, responder tudo na hora ou responder em bloco? Se você responde tudo de gestão de tempo, caiu comigo, né? Se você ficar respondendo ali, o cliente também não vai te levar a sério, ele vai falar: "Ah, ele tá aqui me respondendo". Não, gente, gestão de tempo. Organiza as informações, responde, tudo isso vai fazer você vai ter uma gestão de tempo melhor, tempo é dinheiro, você vai conseguir atender melhor os seus clientes e você vai ensiná-los também. Porque é aquilo, a gente administra a expectativa. É. Assim como a gente administra com a agente de viagem, o agente de viagem, ele vai determinar o limite com o cliente dele. Qual é o perfil do cliente que eu quero atender? O cliente que fica me chamando cada vírgula para mudar ou eu vou então, É, a e, gente que educa, né, no e eu dia acho a uma dia. coisa interessante. É lógico, tem que avisar. Recebi teu pedido, vou te Sim, responder. sim, Mas sim. eu acho que tem uma coisa interessante, né? Se você olhar, antigamente se falava do 4Ps de marketing, né? Um dos Ps era preço. E você posiciona um produto a partir do preço. Você tem dois produtos iguais e isso é mais caro, você acha que este que é mais caro vale mais. E que eu acho que o que a Thaís falou é importante, porque se você dá valor ao seu trabalho, você dá valor ao seu tempo, você é profissional, todo, você está dizendo, o meu tempo vale, o meu valor vale o preço. Né? O que eu entrego é. Tudo isso ajuda a construir essa percepção de valor. Eu acho que é isso aí mesmo. Tem que. Prestativo, rápido e tudo mais, óbvio. Mas o agente tem que, eu acho que tem que dar valor ao trabalho dele para poder cobrar o que eles merecem. E o agente de viagens acompanhar também as tendências, né? O Rodrigo falou dentro da fala dele antes, né, sobre as redes sociais, né, que hoje já tem, você vai para o Chile, então confira 10 destinos que você não pode perder, 10 lugares que você não pode deixar de visitar. Isso é muito variável, né? Então, assim, vai de acordo totalmente com a personalidade, com o perfil do viajante. E óbvio também que o agente de viagens também não pode descartar as redes sociais, porque Não. muitas das perguntas que o cliente vai levar para o agente de viagens com um nível de consciência que é muito maior hoje do que há 20 anos atrás. 20 anos atrás eu tinha 5 anos, né? Tô falando como se eu tivesse, Eu já estava trabalhando no turismo. como se eu tivesse vivido isso, né? Mas a gente sabe que era totalmente diferente, por isso que ele chega muito mais pronto para comprar, mas quando você, entre aspas, né, vou utilizar esse termo, quebra a objeção dele com a sua experiência e com aquilo que ele quer, é totalmente diferente. Mas o agente de viagem nunca pode descartar o conhecimento da rede social, porque até um dado aqui, né, que é de uma pesquisa, eu não sei se vocês sabem, mas vocês já sabem qual que é o conteúdo hoje. O formato é o Reel, tá? É o formato mais Sim. popular dentro do Instagram. Mas você sabe qual é o conteúdo mais publicado e que mais engaja dentro das redes sociais? Alguém sabe? Um dos três? Parte de viagens.
Então, assim, 46% hoje dos conteúdos que mais engajam nas redes sociais estão atrelados a viagens. Ganha do Bebê Reborn, ganha dos memes, Ainda bem que ganha do bebê reborn. ganha É. dos bebês fofinhos, dos pets. Então, assim, viagem é viagem. É lógico, é algo aspiracional, é. É verdade, tem que estar lá e receber seu. É uma porta de entrada para tudo, não só para viagem, mas para tudo, e tem que estar antenado. Exato, e assim, às vezes as pessoas. Eu mesmo. Eu não tenho planos para ir pro Chile tão cedo, mas eu vejo um vídeo ali de 10 coisas para fazer no Chile, eu vou lá e eu envio pra minha noiva. Ou eu envio, tipo, uma viagem para algum amigo, pra gente fazer essa viagem junta entre amigos e tal. Então, assim, ou você às vezes conhece alguém que tá procurando, então a Tá comentou com a Su que ela vai fazer uma lua de mel. Ah, apareceu um vídeo pra Su sobre lua de mel em destino X. E aí a Tá já tinha comentado falando, pô, eu queria ir pra um lugar diferente, alguma coisa. Ela vai enviar pra ela. Então, assim, é um conteúdo totalmente compartilhável e é uma oportunidade muito grande, inclusive para as agências investirem mais nas redes sociais para que elas possam ser vistas, né? Vamos lembrar que foi assim que Maldivas ganhou o coração dos brasileiros. Aí, tá vendo? E aí não é um destino dos mais baratos. Não, né? nem um pouco. Gente, vamos para as perguntas do Instagram. Produção, me empresta o celular aí, por favor, pra gente ir fazendo as perguntas. Agora eu vou começar pela Thaís. Muito obrigado. Vamos lá. Deixa eu puxar aqui. Bom, vamos começar aqui pela Camila de Curitiba pra tá? Vamos lá. Eu atendo sozinha e muitas vezes me vejo fazendo tudo ao mesmo tempo. Como priorizar tarefa? Tudo com gestão de tempo é você. É só certo. Certo. Como priorizar tarefas quando tudo parece urgente? Se ela não aprender a gerir o tempo dela, ela vai ficar correndo atrás do rabo o dia inteiro. Então ela tem que linkar, o Rodrigo falou isso lá no começo. Quais são as coisas que eu não posso deixar de fazer hoje? Porque assim, a gente não vai conseguir fazer todas as coisas todos os dias. A gente vai dormir todos os dias com to-do gigante, né, de coisas pra fazer. Mas ela precisa elencar, ela precisa ter ali, né, as ferramentas dela de produtividade mesmo. Então, sei lá, tem técnicas, técnica Pomodoro. Eu não vou ficar lá no celular, eu vou ficar 45 minutos, eu vou fazer isso. Eu tenho um roteiro pra fazer de um destino. Ah, eu vou focar e vou ficar lá, meia hora, paro, vou no banheiro, volto. Então, assim, o Rodrigo falou muito de método também. Então, e hoje a gente não tem desculpa. Porque, assim, pra gente aprender, você não precisa ir pra fazer uma. Não tô menosprezando, né? Faculdade, nada disso. Mas assim, você tem tudo na ponta do dedo. Você tem, né, 1000 ferramentas de capacitação. Então, assim, se você tá com dúvida, e cada agente, ele é único, né? Cada pessoa é única. Então, para cada um vai funcionar de um jeito. Então, utilize uma técnica, veja como que eu funciono. Sabe o 1% cada dia? A gente não entra numa. Você não corre uma maratona de um dia para o outro. Você tem um processo ali. Então, como que eu observo o meu processo diário e eu testo coisas que funcionam para mim diariamente e vou ajustando. Não estou falando de coisas gigantes, mas são micropassos. É 1% do dia. Ah, então hoje eu não vou ficar olhando no meu WhatsApp. Hoje eu vou fazer minha lista. Hoje eu vou determinar o tempo que eu vou montar a cotação, vou determinar e vou testando formatos e aí eu vou criando a minha própria rota de produtividade. Então, isso aí vale para tudo, né? Então, eu acredito muito nisso. E se eu puder Legal. só fazer uma Claro, com certeza. assim, acho que vale a pena pesquisar algumas técnicas de gestão de tempo, mas principalmente o que é importante e que gera impacto e o que é importante e que não gera impacto. Assim, todos nós, em qualquer atividade, vai ter um pratinho que cai. O que eu acho que é importante, é Camila, né? Acho que é importante, Isso. Camila, é pensar naquilo que só você pode fazer e o que você pode terceirizar. Então, de repente, em vez de você atender o telefone, se contratar tem aquelas, tipo, secretárias por demanda, ou alguma coisa, esses são serviços que estão se popularizando, de repente, que tome a ligação, depois, de repente, passa para ela, se for o caso, alguns outros serviços que ela possa contratar um freelancer para ajudar ela a fazer algumas coisas, buscar ferramentas para ajudar é, a facilitar a vida dela para fazer aquilo que ela faz de melhor, que ela agrega mais valor. Acho que esse é o grande ponto, né? Porque do mesmo jeito que ela vai fazer a venda, ela tem que cobrar, depois ela tem que resolver o problema. É muito difícil para quem é empreendedor individual. Mas, assim, faz uma reflexão profunda, porque tem coisa que você pode delegar, tem coisa que você não precisa fazer, tem coisa que só você pode fazer, então gasta tempo com isso.
Legal. E se eu puder complementar aqui, Pode. Camila, hoje a gente não precisa ir muito profundo, a gente pode fazer, sabe aquelas listinhas do que você tem para fazer no dia e separar blocos de horário. E eu acho que tem uma coisa que na nossa correria e nos dias de hoje é muito fácil a gente escorregar nisso, eu caio nisso o tempo todo, eu acho que é olhar para nós. A gente não pode ficar também ali mergulhado nas urgências, a gente tem que levantar um pouco, se alongar, tomar uma água, que seja. Então, eu acho que é importante você fazer anotações mesmo do que você precisa fazer naquele dia, separar por blocos. Então, das 9 às 10 eu vou olhar o WhatsApp, das 10 às 11 eu vou priorizar meus e-mails, fazer por blocos de horário e cuidar de você também. E assim, como o Rodrigo falou, ver o que só você pode fazer ou o que os outros podem fazer para você. Vamos aproveitar que a Su já tá com a voz, então, e responde nosso amigo Jorge. Como ganhar tempo com um cliente que quer tudo personalizado, mas demora para responder? Bom, vou puxar a sardinha pro meu lado, tá? Eu vou ter que fazer isso. Jorge, é o seguinte, eu acho que o primeiro ponto é você saber quem são os parceiros que você trabalha, tá? É muito comum a gente ter clientes que vão lá, cotam e somem no espaço. Então, eu acho que se você tiver parceiros que possibilitam você poder fazer pré-reservas, poder garantir valores e depois poder ter a gestão de tempo para fazer follow-up e tudo mais, vai te ajudar. Por quê? A TBO congela câmbio por 30 dias. Vamos dizer que você fez a cotação para o cliente, estava com uma tarifa muito legal, você não setou ali seu markup, porque é net, você pode colocar até 25, mas aí daqui 20 dias você vai chamar o cliente e vai dizer, olha, eu já olhei aqui que o valor subiu tanto, mas eu tenho uma oportunidade para você que a gente vai conseguir fechar sua viagem agora. E na TBO a gente tem também descontos progressivos de acordo com a forma de pagamento. Então, entender como ele vai pagar, já usar aquela cotação que você já fez, já fazer uma reserva para ele. Eu acho que isso vai ajudar bastante, até amarrar a venda. Porque você vai ter uma oportunidade ali de pagamento, de compra, bem mais competitivo do que no momento está sendo usado. Então, escolha de um parceiro que te dê essa liberdade e onde você pode lucrar mais aí, poder fazer esse follow-up com o cliente, acho que vai amarrar a sua venda mais, tá, Jorge? Então, Jorge, se você ainda não conhece a plataforma da TBO, não conhece a TBO, chama aqui ó, o pessoal que vai te ajudar bastante aí nessa questão do atendimento, né? Da otimização do tempo. Rodrigo, vale a pena gastar. Daiane de Sorocaba, tá pertinho aqui, hein? Vale a pena gastar tempo montando orçamentos personalizados desde o início ou começo com algo mais genérico para ver se ele vai fechar mesmo? Olha, como tudo na vida depende, Daiane. Assim, é que eu acho que depende da tua avaliação do cliente na largada, né? Acho que qualificar o lead, eu volto, né, eu vou ser repetitivo, mas acho que é qualificar o lead. Se alguém que parece saber exatamente o que quer, eu faria. Tentaria customizar o máximo possível. Se alguém que não sabe se casa comprar uma bicicleta, eu não gastaria tanto tempo. Acho que é um pouco disso. Mas é um pouco. E também, assim, eu sei que tem agentes que cobram para fazer um roteiro, outros que não cobram, vai ir da estratégia de cada um. Mas eu acho que é um pouco da tua avaliação de risco-retorno. Eu acho que é um cliente que de fato vai comprar, que sabe o que quer, ou ele precisa de um pouco mais de conversa, talvez. Aí vai do jeito. Eu só acho que se você der coisas genéricas, você vai ser genérica e vai perder a chance de fazer uma boa venda. Se é alguém que já está pronto para aquilo. Então, acho que talvez a reflexão que eu posso te sugerir, Daiane, é tentar bolar 2, 3 perguntas ou tentar entender do seu cliente qual que é o estágio dele. Se ele sabe ou não sabe o que quer, para você gastar o tempo de acordo. Eu sinto que o cara não sabe se quer casar ou comprar uma bicicleta, seria mais genérico. Faria um follow-up depois e tentaria customizar. Se eu vejo que é alguém que sabe o que está fazendo, que já está com alguma coisa, tem data, tem orçamento, aí sim eu mostraria meu valor e tentaria pegar uma ou duas coisas para falar, isso aqui eu consigo para você, isso aqui, algo mais exclusivo, uma ideia sua, para mostrar que você vai ter algo a mais para contribuir do que o teu concorrente. Eu acho que também Legal. completando aqui, tudo depende, né? Se é um cliente seu, que você já está acostumado a atender ele, Exato. já conhece o comportamento dele, você já. O cara cota, cota, cota e não fecha, genérico. Exato. Ou é um cara que está sempre comprando com você, aí você dedica tempo para fazer uma É isso cotação aí. mais elaborada. Então vai ficar no depende, aí depende do comportamento do cara. Mas eu acho que o que vai definir tudo é a tua qualificação do lead. Perfeito. Thaís, para a gente finalizar agora, tem uma pergunta aqui do Bruno de Salvador.
que vai entrar, inclusive, em uma pauta que você já falou sobre, mas tem que ser você nessa daqui. Você acha que realmente vale a pena agendar horário com os clientes ou isso acaba espantando o cliente que está em busca de agilidade? Oi, Bruno, você viu, né? Só caiu gestão de tempo pra mim. Eu sou a favor da agenda de horário, porque eu acho que isso traz qualquer serviço sério, a maioria dos serviços sérios que você vai fazer, você tem que agendar. É óbvio, você pode ter exceções dependendo do perfil do cliente. Por exemplo, é um cliente que já é recorrente meu e, putz, ele surgiu uma emergência, ele precisa de um Claro. suporte, é uma exceção. Então, eu entendo o perfil do meu cliente. Agora, eu atender qualquer cliente a qualquer horário, eh, eu não faria isso, porque eu acho que não gera credibilidade para o cliente também. Você dá uma liberdade para o cliente, uma cultura que ele vai achar que ele pode te acionar a qualquer horário e ele sempre vai te trazer com falta de planejamento. Então, qual é o perfil do cliente que você quer? Como você se organiza para atrair esse perfil de cliente? E óbvio, vão ter exceções. Então, eu acho que vale até, inclusive, o agente entender qual é o perfil dele, como que ele funciona. Tem perfil de agente de viagem que vai trabalhar de noite, de madrugada, tem gente que trabalha de manhã. Então, como agente de viagem, escolho o meu jeito de trabalhar, qual é o perfil de cliente e como eu flexibilizo diante do que é confortável para mim. E o perfil do cliente também, que eu entendo, né? Então, é um cliente que é recorrente, ele não vem todas as vezes sem planejamento. Mas pontualmente eu já sei que ele tem ali uma viagem de negócios e que às vezes ele vai poder me acionar. É um perfil de cliente diferente. Agora, eu vou deixar minha agenda livre e aberta para qualquer tipo de cliente sem nenhum tipo de estratégia, eu não sou favorável. Eu acho que tem que ter essa o agente de viagens não é robô e nada vai substituir o humano. Uma vez eu ouvi como era para mim trabalhar com turismo e estar 24 horas disponível. E eu falei: "Desculpa, eu nunca vou estar 24 horas disponível, porque infelizmente eu ainda sou humana, eu tenho necessidades fisiológicas". E eu acho que o agente de viagem também, embora a gente viva num universo que é de inteligência artificial, gente, a gente precisa para uma pessoa. Como que eu, humano, estou diante disso? Eu preciso dormir, eu preciso me alimentar, eu preciso ter minha vida. Eu só vou ser um excelente profissional, eu vou atender bem se eu estiver respeitando essas coisas. Então, eu tenho que trazer essa cultura e muito alinhado do que é bom para mim. Então, Bruno, como é o melhor jeito para você? Qual é o perfil do cliente? Eu acho que tendo essas estratégias, você com certeza vai ter sucesso aí no seu negócio. Show. Nosso bate-papo foi excelente, estamos caminhando para o final, então agora eu gostaria que um de cada vez, mas começando pelo Rodrigo. Rodrigo, o que que você falaria aí para a gente que está nos assistindo de dica final de como ele pode otimizar o tempo deles e, obviamente, consequentemente, vender mais? Na verdade, primeiro eu queria agradecer pelo convite, estar aqui com vocês e poder conversar com os agentes da ProTour. Eu acho que assim, sinceramente, eu acho que eu tenho mais a aprender com os agentes brasileiros do que ensinar. Porque realmente o trabalho que é feito na ponta é incrível e a quantidade de conhecimento e experiência acumulada é incrível. A única coisa que minha sugestão é essa, é usar as ferramentas, a tecnologia a seu favor. Eu acho que existem muitas coisas que podem ajudar o agente e que deveriam ser consideradas. Contem com a TBO para que a gente, para ganhar produtividade, o nosso objetivo é esse, trazer ferramentas e mais produtos e serviços e atendimento, obviamente, humano, para ajudar o agente de viagens. Assim, o agente de viagens é a nossa razão de viver e a gente quer que vocês tenham mais produtividade e nos deem a oportunidade de conhecê-los e conversar e poder fazer mais coisas juntos. Explorem a TBO, conheçam o que a gente pode oferecer. O feedback é excelente de quem trabalha já com a gente e eu tenho certeza que quem ainda não trabalha vai se surpreender muito e vai otimizar o seu tempo e seu trabalho com a gente. Mas é isso. Su, por favor. Quero agradecer também, Cadu, vocês sabem, né, todos vocês da ProTour, que a gente tem um carinho gigantesco e respeita muito o trabalho de vocês. Agente de viagens, se você não conhece a TBO, venha conhecer. Eu tenho certeza que você vai agregar bastante no seu dia a dia, tanto na otimização de tempo como no conhecimento. Quero aproveitar o espaço para falar que a gente está com um projeto novo que chama Platinum Collection, onde a gente oferece valor agregado na venda também, como se fosse um selo de qualidade.
E aí a gente ajuda também na curadoria, então é mais um serviço da Legal. TBO para ajudar o agente de viagens na escolha da viagem, escolher bem os parceiros, escolher boas plataformas que te dão liberdade e que você busque cada vez mais conhecimento, porque nesse mundo do IA é o conhecimento, é o contato humano que vai ganhar espaço. Obrigada mais uma Legal. vez, Cadu. Nossa, eu que agradeço. Cabreira, para finalizar, por favor. Vou fazer as palavras, vou ser repetitiva. Foi muito bom estar aqui com vocês, como sempre. A Protura é uma parceria que a gente valoriza pra caramba. É uma oportunidade enorme, muito, muito bacana de estar aqui conversando com os agentes de viagem. Eu acho que eu vou falar do agente valorizar o trabalho dele. Valorizar a história, valorizar a trajetória dele. Porque muitas vezes o agente é capacitado, ele tem vários anos de mercado e ainda assim ele se sente inseguro. O mercado não vai te dar valor se você não se valorizar. Então, você está buscando conhecimento, você está buscando se organizar, você já está à frente dos outros, né? Então, se valorize, busque parceiros que tenham fit com o seu perfil, com o perfil do cliente, entenda os seus valores próprios, né? Como ser humano. O que que vale a pena não é só sobre dinheiro, né? Sobre lucro. Não é lucro a qualquer custo. Então, você se conhecer, você entender até onde vale a pena para você, se valorize, olhe para sua trajetória, respeite a sua história e busque parceiros que também respeitem isso. Então, o que vocês precisarem, vai ser um prazer sempre atender vocês. Contem com a gente. Legal, tá? Pedi pra produção trazer um presentinho aqui que o Pod Tour preparou para vocês. Estamos aguardando, já está trazendo aqui, ó. Eita! Por favor, você me ajuda a Nossa! distribuir um para cada aqui, ó. Nossa! Gente, Obrigado. Esse aqui tá faltando o tá aqui? Ah, você tá demais, hein? Olha! gente. Esse aqui é o do Rodrigo. Muito obrigado. Aqui, ó. Vou ter que convidar a gente mais vezes aqui. Esse aqui é seu, Su. Muito obrigada. Que carinho. ó. Toda vez que a gente vem aqui, a gente é muito bem E esse é o da Tá. tratado. Tá vendo? Aqui, ó, tá. Que legal. Gente, Muito quero obrigada. agradecer a participação de vocês. Foi muito legal esse bate-papo, muito interessante para a gente de viagens. Então, eu quero, além de agradecer vocês pela presença, por ter aceito participar do nosso Pod Tour, agradecer ao agente de viagens também, que ficou com a gente até o final. E se esse bate-papo ajudou vocês de alguma forma, compartilhe com outros agentes. Não esqueça de prestigiar a TBO, como eles já convidaram, mas conhecer o portal da TBO. Dá uma oportunidade para que eles te apresentem um pouco mais sobre a operadora, sobre como eles podem te ajudar na otimização do tempo ou ajudar vocês a vender mais aí, né? Que certamente é uma empresa que vai conseguir impulsionar as vendas juntos com vocês, são excelentes parceiros. E também não esqueça de seguir a TBO no Instagram, seguir a ProTour no Instagram, seguir a gente no Spotify e se inscrever no nosso canal do PodTour. Então, assim encerramos. Muito obrigado novamente a presença de todos vocês e até o próximo PodTour. Valeu!